Boa noite, pessoal. Iniciando aqui mais um Shelby Experience, uma iniciativa criada para trazer conhecimento, inspiração e conexão entre pessoas e empresas. Sejam todos muito bem-vindos nessa noite especial. Para quem não me conhece, eu sou o José Campos, sócio da Shelby Experience. Estamos aqui para trazer hoje 3 grandes palestras de 3 grandes profissionais com o tema As regras não escritas do RH. Aqui nós vamos bater um papo, ter uma conversa sobre este grande desafio que são os recursos humanos, a gestão e as regras trabalhistas. Como funciona o Shelby Experience para você que está chegando hoje, para você poder aproveitar, se programar e tirar o máximo de conhecimento deste evento? Nós vamos ter 3 palestras, cada palestra terá 20 minutos de duração. Após essas 3 palestras, nós teremos um painel de debate entre os 3 participantes. E aí eu conto com você que tem esse chat aí do lado para que você escreva todas as perguntas que você tem. Aproveite esse momento com esses 3 grandes profissionais para você fazer aquelas perguntas que você nunca teve a resposta. Esse é o momento. E aí você pode deixar no chat, a nossa equipe vai estar recolhendo todas as perguntas para no final nós fazermos essas perguntas aos nossos palestrantes. Entre cada palestra, nós teremos um intervalinho de 2 minutos aí, para você pegar aquele cafezinho, aquela água, se precisar ir no banheiro, ou aquele vinho, aquela cervejinha, para que você acompanhe aqui o nosso evento na comodidade da sua casa. Iniciando, o tema principal de hoje é falar de gestão de pessoas. E nesses últimos meses é um tema, uma palavra que vem à tona, que vem ganhando espaço cada vez mais. E o que está acontecendo nesse mercado? Empresas no mundo decidindo se vão fazer home office, não vão fazer home office, se é definitivo, se não é definitivo, alterando contratos de trabalho, leis saindo, medidas provisórias caindo e tendo que decidir esse novo modus operandi. É algo que tem sido muito frequente. E aí é importante nós pensarmos como fica o RH. O RH das empresas, recursos humanos tão importante dentro das empresas, como vai ficar a parte de treinamentos, como vão ficar as metas, como vão ficar os entregáveis dos funcionários, colaboradores de uma empresa, como vai ficar esse controle de horas trabalhadas, de produtividade, como vão ficar os benefícios das empresas. E muitas novas formas de trabalho, de estrutura física, de atendimento ao público, gestão de cultura e comunicação. E aí eu vou fazer 3 perguntas para aquecer esse debate antes dele começar. Para que tipo de cenário nós devemos nos preparar? Quais estratégias as empresas adotarão a partir de agora? E como elas vão gerenciar o bem maior delas, que são os seus colaboradores? São muitas perguntas, muita reflexão, mas calma. Hoje a gente tem 3 experts da área para nos ajudar a refletir sobre e trazer algumas respostas para a gente. Então eu quero começar aqui apresentando a primeira convidada da noite, graduada em Direito pela FMU de São Paulo, mestranda em Direito do Trabalho pela PUC, MBA em Direito Empresarial pela FGV, especialista em Compliance pela FGV, sócia titular do escritório Carla Bernardo Sociedade de Advogados, já atuou como professor em cursos de pós-graduação em Direito do Trabalho na antiga Faculdade Tancredo Neves, e é sócia aqui da nossa empresa Shelby Experience. Carla Bernardo, boa noite. Vem aqui dar um oi pra gente. Boa noite a todos que nos estão ouvindo, a José Campos, ao Johnny, a toda a equipe e os meus colegas que estarão conosco esta noite, o Simon e o Marco.
E obrigada a vocês pela oportunidade de estar aqui. Vamos conversar um pouco e trazer tantos assuntos aí que o José Campos já iniciou e vamos seguir em frente. Eu com maior dificuldade, evidente, porque começarei, né, abrindo estes temas que o José já comentou e aí sim deixarei Simon e Marco conduzirem com a maestria que cada um já está acostumado. Mas tenho uma dificuldade maior porque estou iniciando aqui e, além de tudo, vou explorar a questão da legislação, que nem todos gostam de falar. Fiquem tranquilos que não falarei em número de lei. O que nós queremos é aqui uma linguagem bem do nosso dia a dia para nós conseguirmos alcançar o objetivo de trazer experiência, de trazer realmente o enriquecimento a todos vocês. Obrigado, José. Obrigado, Carla, pela participação. Obrigado por estar aqui contribuindo com o conhecimento para essa área tão importante. E agora eu quero apresentar ele, presidente da Simão Franco Corporate Talent, pioneiros em seleção de altos executivos, aconselhamento empresarial, sucessão e governança familiar. Membro de conselhos, palestrante, autor de livros Criando o Próprio Futuro, Trabalho na Era da Competitividade Total e de O Profissionalta, Você no Mercado de Trabalho do Século XXI. Foi colunista da revista Exame de Carreiras da Rádio Bandeirantes, articulista permanente do Jornal do Comércio de Recife e do portal NE10. Alguns clientes que ele atendeu e atende: Solvay, Rodia, Bradesco, Faber-Castell, Grupo Silvio Santos, Grupo JCPM, Fibro e Panalina. Simon Franco, fala um oi pra gente, seja muito bem-vindo, é um orgulho tê-lo aqui conosco. Obrigado, José, obrigado, boa noite, Carla, boa noite a todos, muito obrigado por me terem aqui com vocês hoje à noite. Evidentemente, algumas das perguntas têm que ser feitas, as respostas nem sempre. Ainda esta semana escrevi um artigo no qual eu vou parafrasear uma expressão do Bertrand Russell, que diz o seguinte: na época, no momento, e ele falou isso 50 anos atrás, mas nada pode ser mais atual do que agora. Ele estava dizendo o seguinte: no momento, nós temos muitos sábios com muitas dúvidas e muitos idiotas com muitas certezas. Eu acho que nós estamos justamente numa fase das dúvidas, das incertezas e discutir um pouco de que maneira nós poderíamos imaginar que elas poderão ser atendidas. Muito obrigado de novo por me terem aqui hoje à noite. Perfeito, muito obrigado, Simon. Muito obrigado pela sua participação e muito obrigado por ter esclarecido que quem tem dúvidas está no lugar certo. Vamos ao nosso terceiro palestrante da noite. É ele, sócio-diretor da Crescimentum, consultor, palestrante, coach e escritor, autor dos livros Coração de Líder e O Fator Confiança, criador e mantenedor do blog da liderança, blogdofabossi.com.br, um dos blogs de liderança mais visitados do Brasil, especialista em gestão de cultura organizacional pelo Barrett Value Center e gestão estratégica em neurociências. Marco Fabossi, dá um oi aqui para nós, Marco. Oi, Zé, tudo bem? Boa noite a todos, um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Espero que nesse curto espaço de tempo, tanto eu quanto todos os palestrantes que estão aqui, todos nós que estamos aqui, possamos contribuir para que, de alguma maneira, quem está assistindo esse tempo aqui possa sair melhor do que entrou, né? Então, se isso acontecer, vamos ficar todo mundo feliz. E eu vou dar o meu melhor também aqui. Obrigado pelo convite e estou à disposição aí, Zé. Obrigado, Marco, obrigado, é uma honra também tê-lo aqui, um grande profissional, um grande ser humano que eu tive o prazer de estar junto em algumas formações. Bom, começando, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Como disse o Simon, vamos ter mais dúvidas a partir de agora, ganhar mais conhecimento e poder crescer cada vez mais. Primeira palestra, seja muito bem-vinda, o espaço é seu, Carla Bernardo. Obrigada, José. Vamos conversar e iniciar esse bate-papo aqui.
vou trazer a lei como ferramenta para administrar os recursos humanos, que realmente é muito importante. E para isso eu vou trazer aqui uma situação bem interessante. Eu quero falar um pouquinho da Revolução Industrial. Por quê? Em cima disso nós conseguiremos pontuar uma série de situações e até para que a gente consiga chegar hoje. Por quê? Nós estamos na 4ª Revolução Industrial, mas o que aconteceu? No início, nós tivemos a descoberta do ferro e do carvão. E aí, isso nos trouxe a possibilidade de construir estradas e aí já tínhamos todos os trabalhadores. E aí o trem foi inventado. Veja aqui no nosso slide quando nós falamos do vapor. Na 2ª Revolução, nós tivemos a descoberta da energia elétrica e o uso do petróleo como combustível. E aí, evidente que nós tivemos um impacto bem significativo no mundo. 3ª e 4ª Revolução é o que nós estamos vivendo hoje, é a tecnologia. Vejam que chegou o Facebook, Instagram, os computadores e essa loucura toda que possibilitou o quê? A globalização, o mundo se aproximou, as distâncias deixaram de ser tão elastecidas. E hoje estamos nessa loucura falando de inteligência artificial. Carros sendo conduzidos sem a presença do ser humano. Olha que revolução. Essa revolução perdurará, eu não tenho dúvidas disso. Mas aí, trazendo novamente toda essa revolução, eu me questiono e gostaria de questionar a todos vocês. Será que nós trouxemos a revolução dos recursos humanos? Nós trouxemos as revoluções para que aconteçam nos relacionamentos humanos? Vejam só o nosso slide. Nós temos aqui os homens das cavernas, de um desenho que todos nós conhecemos, e vejam ao fundo, nós temos toda a evolução. E eu me questiono, não vejo uma revolução de relações, e aí é toda uma dificuldade. E aí, vamos lá, nós estamos falando das relações de trabalho. Essas relações de trabalho, quando estamos numa empresa ou mesmo em relação a contratações que eu não tenho um contrato de trabalho escrito, o que nós aprendemos? Nós aprendemos todos os processos oficiais dessa empresa. Vamos conhecendo quais são as suas missões, quais são os seus valores, os benefícios que os seus colaboradores terão. Isso é muito tranquilo, mas aí vem a grande questão. Apesar de tudo isso, existem regras que não estão escritas. Existem as regras que estão determinadas por aquele ambiente de trabalho, embora tenham uma base legal. E aí nós temos a questão de todos os gestores. Como gestores têm que suportar tudo isso, tem que ter um conhecimento. E a lei, como que aparece neste sentido? É uma loucura, todo mundo tem que entender. Da Constituição Federal. Olha que coisa, a Constituição Federal, que é a nossa primeira lei, é a lei magna. E a lei magna é muito clara, falando de direitos sociais. E quando eu falo de direitos sociais, eu tenho um catálogo lá de direitos fundamentais. E logo vem os direitos do trabalhador. Trabalhador urbano, trabalhador rural, onde existem questões de direito que são deles. Nós falamos ali do FGTS, nós falamos de redutibilidade de salário. Nós temos temas que estão já preconizados na nossa Constituição Federal, falando do quê? De relacionamento entre empregado, empregador, entre colaboradores e os líderes, independente de ter um grau ligado diretamente a recursos humanos, todo colaborador que é líder, que é gestor, tem que ter o mínimo de conhecimento. E aí eu já falei da Constituição Federal. Também tem que falar da bendita CLT que veio da época de Getúlio Vargas. Só na CLT nós temos mais de 900 artigos. E aí, para que nós tenhamos a administração do dia a dia, eu tenho que conhecer também a maioria destes artigos que estão consolidados. Ok? E é uma legislação que nos dá um amparo para tomarmos uma série de decisões. E com essas decisões eu posso, inclusive, falar do sucesso ou do fracasso de uma empresa.
e evidente que o fracasso ou o sucesso dessa empresa está ligado a relacionamentos humanos, através dos nossos recursos humanos. E aí eu venho e falo, você tem que conhecer, enquanto gestor, a consolidação das leis do trabalho. Mas hoje, com toda essa revolução industrial, quando tudo iniciou, nós não falávamos do trabalhador tendo uma voz ativa. Não, ele era simplesmente o hipossuficiente, que nós falamos aquele que não tem conhecimento, e na balança ele estava muito aquém. Não que hoje tenha mudado tanto, mas hoje nós temos uma evolução que estamos conseguindo sim alcançar. Além da CLT, olha que loucura, nós temos as normas regulamentadoras. Afinal, o que são normas regulamentadoras? São as normas que dão a base para a nossa saúde e segurança de todo e qualquer trabalhador em uma série de atividades. Nas normas de segurança, eu tenho as regras falando de CIPA, eu tenho as regras falando da área de segurança do trabalho, da área de engenharia. Vou mais longe, eu tenho a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E aí, realmente, existem comissões que têm que preservar a saúde de todos os meus trabalhadores. E aí, eu vou além, eu tenho normas de segurança para falar desde os portuários. Então, olha só, você ter 37 normas regulamentadoras é para enlouquecer qualquer gestor, mesmo aquele que está direto na área de recursos humanos. E não mais longe, ele também tem que conhecer portarias, instruções normativas, hoje do Ministério da Economia. Sabe por quê? O Ministério do Trabalho não mais existe. Hoje ele se tornou a Secretaria do Trabalho. E aí, quando eu tenho normas e portarias estabelecidas através do Ministério da Economia, vou trazer algum exemplo para vocês. Nós tivemos uma alteração da parte de controle de horário dentro das empresas. E para que essa norma fosse institucionalizada e fosse obrigada a ser respeitada dentro das empresas, eu tenho toda uma legislação dando base. Vamos lá. Além de tudo isso que eu trouxe para vocês, não menos importante, são as convenções coletivas. Ou seja, o que significa a convenção coletiva? São as normas de uma categoria de empresas, ok? Diante de um sindicato que representa a categoria daquela empresa. Existem as regras que devem ser seguidas por todas aquelas empresas da categoria e dando amparo para os trabalhadores. Só que existe também outra possibilidade. A empresa, determinada empresa, pode fechar as suas regras diretamente com a entidade sindical e também seus líderes e os recursos, aquele gestor de recursos humanos também tem que conhecer. E não menos importante, hoje estou falando das regras de compliance que realmente acabam refletindo o que a administração daquela empresa quer. E aí eu vou muito além. Nessa questão de compliance, quando a empresa realmente está disposta a divulgar e se diferenciar nesse mundo tão globalizado, ela tem que ter transparência nas suas regras. Todos devem conhecer, não somente os seus empregados, mas todos que fazem parte daquele círculo que estão nessa empresa. Isso é muito importante. E aí nós temos tantas relações de trabalhos envolvidos, relações hoje que são muito importantes. E quando eu cuido bem dos meus recursos humanos, eu estou cuidando muito bem de todas as relações. Mas veja só, eu ainda não me perdi, porque eu tenho as medidas provisórias. Nós estamos, as pessoas hoje estão citando um termo que eu particularmente já não gosto mais de utilizá-lo, que seria o novo normal. Que novo normal é esse, senhores? Quando um inimigo único globalizou. Hoje nós temos o Covid. Todos os países, independente da sua economia, independente da sua religião, se uniram atrás de uma vacina para curar quem? A todos nós. Empresas tiveram que alterar completamente seu estado quo. E seus empregados e seus colaboradores como ficaram? Não, hoje está todo mundo em home office. Não, senhores, nós não estamos em home office. De maneira nenhuma, nós estamos confinados.
Home office é outra situação. E aí vem as medidas provisórias que o governo teve que trazer para que nós consigamos sobreviver nesse momento tão difícil. Aí vem a medida provisória lá, 927, que trouxe uma série de situações. Entre elas, nós pudemos antecipar feriados. Não menos importante, banco de horas para ser colocado e utilizado durante 1 ano e meio, antecipação de férias, tudo através da 927. Aí depois vem a 936 dizendo assim, empresários, vocês podem sim suspender contratos de trabalho, porque o governo também vem com a sua ajuda monetária a todos esses empregados. Além disso, vocês poderão reduzir não só o trabalho, mas vocês podem também reduzir a jornada e salário, fazendo essas compensações. Aí, no mês de julho, tá? Porque toda medida provisória tem um período de validade, se perde todos esses direitos que eu acabei de dizer para vocês, a antecipação de férias, essa possibilidade, a utilização do banco de horas, a antecipação de feriados. E aí, por que nós perdemos essa oportunidade? Porque simplesmente o Congresso não renovou, ou seja, tudo que as empresas estavam fazendo, inclusive a questão do home office, foi encerrado. E agora, empresários, como vocês deverão agir? Deverão agir com a legislação que foi alterada na reforma e trouxe o teletrabalho. O teletrabalho tem uma série de responsabilidades. Eu não posso simplesmente deixar os nossos empregados, os nossos colaboradores em casa, não. Eu tenho que, enquanto empresário, me responsabilizar por essa estada em casa. Então, eu tenho que me preocupar ergonomicamente. Ergonomicamente ele está bem adequado, ele tem material para desenvolver o seu trabalho. Essa preocupação hoje tem que existir. Imagine os contratos de trabalho. E aí também nós vamos muito além disso, quiçá como as empresas hoje podem atuar, uma vez que muitas delas não têm mais produtividade. Vou citar aqui alguns setores, a área de turismo que estão afetada. Hoje, muitas fronteiras, não só terrestres, mas aéreas, estão fechadas. Como viverão essas empresas do setor de turismo? Como nós vamos enfrentar novo normal? Eu não quero um novo normal, como tenho certeza que poucos aqui querem, e vou acabar utilizando o que o Simon falou. Quantas dúvidas, quantos sábios têm essa dúvida? Vocês querem, questionam, um novo normal? Que novo normal se as nossas vidas estão tão impactadas? Quando homens e mulheres têm que ficar confinados em sua casa, quando as relações humanas, será que estão sendo tão preservadas? Eu tenho lá minhas dúvidas. Como hoje a área de recursos humanos poderá valorizar o seu empregado ou o seu colaborador, uma vez que estão se perdendo, porque não existe mais o olho no olho, a criatividade está se perdendo, você fica confinado. O que é mais precioso nas relações de trabalho são as relações pessoais, é ali que eu consigo criar, é ali que eu trago descobertas, e é aí que eu tenho que valorizar. Como as empresas vão se posicionar diante disso? Quantos talentos eu perderei no meio deste caminho? Talentos que muitas vezes confinados entram num absurdo tão grande de doenças subjetivas, porque ficam confinados, não conseguem mais, os ataques de pânico estão vindo, as depressões estão adoecendo todos os colaboradores. E olha que dificuldade, como o processo produtivo dessas empresas continuarão. Será que, por mais que nós estejamos na quarta revolução industrial, onde a inteligência artificial está completando uma série de situações, como nós sobreviveremos a tudo isso? E eu vou agora parafrasear um amigo muito querido, que é um juiz do trabalho na Bahia, e é o professor Rodolfo Pamplona. Sabiamente, ele traz uma frase dizendo que todos nós estamos no mar em uma tempestade, mas todos nós não estamos no mesmo barco. E assim,
Não estando no mesmo barco, como nós conseguiremos administrar tudo isso? A lei nos ampara? Sim. Eu sempre digo para os colegas de trabalho, as empresas que eu atendo, os nossos clientes, dizendo assim: a lei é ruim? Não, a lei não é ruim. Cabe a nós, como formadores de opinião, como inteligentes, eu como advogada, na verdade, atuo como operária do direito. Eu tenho que trabalhar, sim, como uma trabalhadora para o direito. E aqui não me julgo em momento nenhum uma pessoa que menospreza, porque eu acabei de dizer que eu sou uma operária do direito, que isso é muito importante. Eu quero ser, sim, uma operária do direito, porque eu quero trazer a todos os envolvidos a possibilidade de trazer a legislação e os relacionamentos humanos para que nós consigamos nos desenvolver mais. E, de novo, o ser humano é a essência de qualquer relacionamento, esteja ele dentro da sua casa, esteja ele dentro de uma estrutura, seja cowork, seja uma grande sede. Nós temos inovações sendo trazidas e nós, novamente, enquanto humanos, teremos que nos reunir para revolucionar, sem dúvida alguma, os relacionamentos humanos. E aí sim, nós teremos a certeza absoluta que nós venceremos não essa pandemia tão triste que assolou o mundo, mas nós conseguiremos certamente, trazendo uma série de oportunidades para que a criatividade venha à tona e que nós consigamos valorizar, quiçá venha a revolução de relacionamentos humanos. Meus amigos, é isso que eu tinha para trazer aqui um pouco para vocês, para dizer que a legislação tem que ser usada, sim, como ferramenta. Todos os nossos líderes terão que conhecer, sim, a legislação, para que através dela nós consigamos fortalecer as relações humanas, que essas empresas continuem crescendo, que a economia volte e que o mundo globalizado seja unido para um único fator: o desenvolvimento do ser humano. Obrigada por enquanto, mas antes de terminar, eu gostaria de trazer uma frase para vocês. A arte de viver é simplesmente a arte de conviver simplesmente, disse eu, mas como isso é difícil. É minha homenagem ao Mário Quintana, que é um dos meus preferidos escritores. José Campos, deixo agora com você e em seguida ao meu querido amigo Simon e ao querido Marco. Obrigada por enquanto, já nós vamos nos reunir aqui para algumas perguntas. Obrigado por terem me ouvido. Obrigado, Carla, muito obrigado. Se você ainda não tinha no seu currículo pós-graduação em Direito Trabalhista, coloca lá, porque depois dessa palestra você tem tanto conhecimento o quanto você tem de dúvidas, né? Já diria o Simon. Temos várias dúvidas aqui, anote suas dúvidas depois dessa palestra brilhante da doutora Carla, para que no final, no debate, nós possamos aqui comentar, inclusive entre todos os palestrantes. Agora eu vou dar aqueles 2 minutos para você ir lá, renovar sua taça de vinho, renovar o seu copo de cerveja, o seu copo de água, ir ao banheiro, tomar um cafezinho. E enquanto isso, eu quero aqui mandar um grande abraço para todos os membros do nosso Member Club da Shelby Experience, o The Garrison. Um grande abraço a você, membro, a você, membra. Semana que vem estaremos juntos e é só isso que eu posso falar nesse momento. Muito bem. Quero também aqui compartilhar com vocês a alegria imensa de ter aqui 3 palestrantes falando sobre este tema, que é o RH, que é como as regras não escritas do RH, como esse RH vai funcionar, como o tratar dos nossos colaboradores vai funcionar a partir de agora, nessa nova realidade que nós temos perante o mundo, nesse novo momento que nós estamos vivendo, um momento de apreensão, de ver como o mercado vai se comportar, de ver como nós vamos retornar às atividades, se será como antes, quais adaptações teremos que fazer. Já foi abordado aqui pela doutora Carla, que você que está chegando nesse momento, e agora nós vamos trazer aqui com muita honra o nosso segundo palestrante da noite, Simon
Franco. Seja muito bem-vindo, Simão Franco. É com você agora. Obrigado, José. Novamente, uma boa noite a todos. Mais do que uma palestra, eu gostaria de propor mesmo umas colocações, uns posicionamentos. A primeira delas que eu gostaria de dizer algo que eu venho dizendo há muito, muito tempo. Chego à conclusão que eu não devo ter muito prestígio, porque continuo dizendo uma coisa que não está acontecendo. Mas, enfim, vou dizer assim mesmo. Eu sempre disse que, de um lado do presidente de uma empresa, deveria estar sentado o cardiologista, aquele que mede a temperatura da empresa, a saúde da empresa, a condição da empresa, que é o financeiro. Do outro lado, deveria estar sentado o visionário, aquele que consegue enxergar para onde a empresa quer ir, acompanha os projetos da empresa, a projeção da empresa, a estratégia da empresa, o destino da empresa, e se encarrega de fornecer a ela tudo aquilo que ela precisa para chegar lá, que são as pessoas, os cérebros, as experiências, as competências. Então, embora eu defenda essa posição, eu vejo cada vez mais que o financeiro, sim, senta ao lado do presidente, mas eu não vejo o recurso humano sentado do outro lado do presidente, né? Claro que se a gente tirar 2, 3, 5, 10 mil empresas gigantescas pelo mundo afora, provavelmente esse diretor ou vice-presidente de recursos humanos estará muito próximo do presidente. Mas a realidade, quando nós falamos em recursos humanos, nós estamos falando que cada empresa exerce recursos humanos do seu jeito, né? Se a gente sabe que 90% das empresas no Brasil, mais de 90%, são familiares, nós sabemos que, na verdade, a cultura é fundamental para como vão se reger os recursos humanos. Nós estamos falando de empresas de 20 funcionários que têm recursos humanos e umas que têm 10 mil funcionários que têm recursos humanos. Como é que você rege? Como é que você lida com essas coisas? Eu vou dizer, eu não sei, porque de cada uma lida de um jeito. Talvez a única coisa em comum é aquilo que a doutora Carla acabou de falar, a parte da legislação, que é a área de pessoal, né? A gerência de pessoal, a diretoria de pessoal, que, na verdade, é uma coisa que as empresas têm que fazer para cumprir o que o governo exige e o que as leis exigem também. Mas, fora isto, a área de recursos humanos é muito ampla. Com 10 funcionários, 20, 50 ou com 1.500, a coisa é muito diferente, né? Então, nós colocamos tudo isso num balaio só e a gente fala de recursos humanos. Eu acredito que, provavelmente, alguns dos que estão conosco hoje à noite são pessoas de recursos humanos de 2, 3, 5, 10 mil funcionários, né? Mas eu acredito que a grande maioria, provavelmente, estejam ali na parte de 10, 20, 100, 200 funcionários, onde as coisas são muito diferentes de umas para as outras. Onde fica recursos humanos nisso? Acho que a Carla falou muito bem. Recursos humanos começa errado, porque o humano não é um recurso. Todos os recursos estão a serviço do humano. O humano não é um recurso. Então, isso é um pouco fotogênico, né? Começou lá atrás, como uma gerência de pessoal. Virou, para quem não se lembra disso, relações industriais. Depois virou recursos humanos. Agora vira de gente, de talentos, de sei lá mais o quê. Mas, no fundo, nós falamos de recursos humanos, mas está errado. O humano não é recurso. O humano é tudo, o humano é dono do planeta. Todos os recursos estão à disposição dele, para que ele saiba usá-los da melhor maneira possível. Então, certamente, deveria mudar esse nome de recurso humano, que acabou consagrado pelo uso. Mas onde é que isso nos coloca? O que é recursos humanos, essas áreas que lidam com pessoas, né? O que elas terão hoje a oportunidade? A pandemia. A pandemia é uma bênção, contrariando um pouco o que a doutora Carla falou. A pandemia vai acontecer no mundo, na forma de pandemia, ou em outras formas, como a Revolução Industrial 1, 2, 3, 4, 5, 8, elas vão acontecer. É periódico, é periódico. E a cada vez que elas acontecem, nós temos um aspecto imediato. A dor, né? A perda, a incerteza, o medo, o pânico. E depois, como diria o Darwin, né? As pessoas evoluem e aprendem a lidar com isso. Algumas ficam pelo caminho. É inevitável, é inevitável. Não adianta ser humanista nessa hora, nem demagogo. É inevitável. Alguns ficarão no caminho, milhares de empresas ficarão no caminho, porque, na verdade, elas dependiam de um mercado que tinha determinada característica. Hoje o mercado é muito mais competitivo e essas empresas não terão mais lugar.
não quer dizer que as pessoas que geriam essas empresas não possam contribuir com outras empresas, porque elas têm uma experiência valiosa, mas a dimensão delas muitas vezes não comporta. É como antigamente o empório do seu Antônio, né, que você comprava com a cadernetinha. Quando digo antigamente, digo muito antigamente. Hoje isso não existe mais, mas nem por isso nós deixamos de fazer nossas compras, né? De outra maneira, com cartão de crédito, indo de carro, ou indo de alguma maneira com o nosso carrinho. Enfim, continuamos. Ou seja, o ser humano tem uma característica que talvez seja uma das suas mais marcantes, a capacidade de se adaptar. Então, a pandemia agora, febre amarela da época, revolução industrial. Alguém perguntou para o coitado que trabalhava antes do vapor, antes da locomotiva, como ficou o mundo dele? Alguém pergunta hoje para o indivíduo que não entende nada de tecnologia, certamente não usar tecnologia, como é que ele vai ficar? Ele vira um analfabeto de outra forma, né? Mas isso é inevitável, gente. Isso é uma evolução. É triste, é tudo mais. É como dizer que os mais idosos vão morrer primeiro, pela lógica. É inevitável, é inevitável. Não estou aqui parafraseando o nosso presidente, pelo amor de Deus. Não estou dizendo nada disso. O que eu estou dizendo é que a pandemia vem num certo momento. Se não vier agora, vai vir daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, vai ter algo parecido com isso. Se não é pandemia dessa natureza, vai ser de outra. A tecnologia, na verdade, foi uma pandemia do seu gênero. Por quê? Porque pegou o mundo inteiro, ou você hoje é digital, hoje você é tecnológico, ou você é analfabeto, você está à margem, né? Você está naqueles milhares que vivem de biscates, coitado, porque não tem condição no mundo tecnológico de viver. Então, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de como tirar proveito da desgraça, como tirar proveito da contrariedade, como tirar proveito daquilo que eu não queria que acontecesse, mas aconteceu. Eu não posso mudar e o mundo vai mudar por causa disso. Vai mesmo. O que eu não sei é quanto vai mudar, como vai mudar, o que vai esperar de mim. Mas que ele vai mudar, isso ninguém tem dúvida. Então, hoje eu diria, qual é a grande possibilidade de recursos humanos? Que, na verdade, nunca foi valorizado, né? Assim como os discursos, né? A coisa mais importante da nossa empresa são as pessoas. Quem acredita nisso, né? Alguém acredita nisso, mas continua sendo dito. Recursos humanos nunca foi valorizado. E sabe o que é triste? Que ainda para mim, como consultor que há 50 anos estou no mercado, eu vejo isso com tristeza. As pessoas de recursos humanos não se valorizam. Caem numa rotina operacional e começam a fazer mais cursos e mais cursos dentro da área de recursos humanos. Enquanto que para subir na organização, você tem que entender de negócios, você tem que entender do negócio da empresa, você tem que entender de finanças, você tem que entender de marketing, você tem que ser capaz de discutir com o camarada da logística, com o sujeito da fábrica, e não discutir recursos humanos, discutir a necessidade dele, entender a posição dele. Então, muitas e muitas vezes eu ouço o presidente dizendo para mim, não, recurso humano aqui não é uma diretoria, porque, na verdade, eles não entendem do negócio. Eles entendem de uma outra coisa ali, que é um suporte, é uma área de suporte. Ora, para cumprir regras, regulamentos, leis, sindicatos, etc., salários, mas, na verdade, não contribui com aquele aspecto visionário do sujeito que devia sentar do lado do presidente, levando a empresa para o futuro. Mas, para levar a empresa para o futuro, ele tem que ser um astronauta. Ele tem que ter um preparo extraordinário para poder descer na Lua. Alguém vai construir a foguete, alguém vai construir as naves, alguém vai saber como chegar na Lua, mas a última instância precisa do sujeito que vai descer na Lua. Porque a grande discussão não era mandar alguma coisa para a Lua, era mandar um ser humano para a Lua e trazer o ser humano de volta da Lua. Então, nós temos que enxergar isso como uma grande oportunidade. De que maneira a pandemia vai ser muito positiva? Primeiro, a empresa tinha 1, 2, 3, 5 endereços. Hoje ela tem 20, 30, 50 mil endereços. Em cada lugar que há um indivíduo trabalhando em casa, hoje aquele é o endereço da empresa. Então, o que isso muda? Primeira coisa que muda, algo que falta muito, muito, muito em nosso país. Confiança. A palavra confiança tem que ser posta à mesa. Nesse é um país, nós vivemos num país em que falta confiança. Ninguém confia em ninguém. Sabe, você para vender teu carro tem que ir num cartório e na frente dele assinar que você está vendendo uma propriedade sua. O que ele tem a ver com isso? Se eu quero vender... Ah, não, mas isso eu não confia. Por quê? Porque há muito malandro. E assim por diante.
Nos países mais evoluídos, você não precisa mostrar que comprou um bilhete do trem ou do avião. Você entra e todo mundo sabe que você comprou do ônibus, você desce e pronto, né? Agora, aqui nós não temos confiança. Então, uma das coisas que surge muito positiva é, por obrigação, queira ou não queira, mas aí a gente aprende a adotar, confiança. E é fundamental, porque sem confiança você não constrói absolutamente nada que fique em pé. Nada. Então, quem sabe agora começamos a construir coisas que ficarão em pé, porque estamos começando a aprender a confiar. Porque quando você tem 5, 10, 20, 50 endereços das pessoas espalhadas, você tem que confiar. Você também, imediatamente em seguida, vem responsabilidade. Muitas vezes as pessoas dizem, não, brasileiro é irresponsável, brasileiro é boa vida, brasileiro é alegre, brasileiro gosta de música, ele gosta de divertir, gosta de carnaval, gosta de férias, de feriado. Tudo isso é verdade, mas nós somos pessoas muito responsáveis, só que agora nós estamos demonstrando a nossa responsabilidade. Temos que ser responsáveis. Estamos sendo responsáveis, porque as empresas continuam funcionando, mesmo em 10, 20, 50 ou 150 endereços diferentes. Muda o papel o quê? Do gestor, claro, porque ele não pode mais ser um microgerenciador olhando por cima do ombro, né? Porque o sujeito não está na frente dele para ele ficar em cima do ombro. O sujeito está a N quilômetros de distância. Então, ele vai ter que confiar, vai ter que dar... E mais, o papel dele não é mais de controlar, é de apoiar. O papel dele é realmente servir o indivíduo. Perguntar, o que você precisa? Como é que eu posso te ajudar? Do que você está necessitando? Posso te ajudar de que maneira? Tá? Você falou com o fulano, vamos juntar para fazer isso junto? O que você pensa? Porque não está mais do lado para você pensar por ele. Tá? Então, isso é uma grande oportunidade para a área de recursos humanos, por mais que eu não goste do termo recursos humanos. Muda completamente o conceito de liderança. Por quê? Porque o chefe, aquele que manda, que fica microgerenciando, fica em cima de você, controla, exige, não está mais, porque você não está lá. Não está lá. Então, antigamente, você tinha um sujeito que sentava aqui e todo mundo sentava na frente e ficava olhando. Imagina, hoje nós chegamos numa situação que eu compararia ao seguinte, um professor que vai dar uma prova numa sala que tem 200 alunos. Ele fica aí olhando para os 200 alunos, tem câmeras, tem um monte de coisa. Só que agora os 200 alunos estão em casa e vão fazer a prova em casa. E o que muda? Tudo! Ele tem que confiar. Ele tem que dar ao aluno a responsabilidade de saber que se ele cola, se ele não age corretamente, o prejudicado será ele. Não é na nota, eu posso até dar a nota, mas agora ele percebe consciência de que se eu não fizer a minha parte, eu posso até ludibriar o professor com uma nota, mas quando eu for lá ao mercado, é o mercado que vai me julgar. E aí eu vou ver quanto isso vai me custar. Então começa o conceito de consciência, conceito ético, conceito moral, que a gente sempre teve, mas muitas vezes deixamos de lado, né? Ou deixamos para o segundo momento. Agora ele vem para o primeiro momento. Uma outra coisa, basicamente, que isso vai mudar, é todo o sistema de controles, né? Os processos de controle. Porque você controlar dessa maneira, 10 mil lugares diferentes, 100 lugares diferentes, vai custar mais do que o controlado. Então, o controle custa mais do que o controlado. De novo, você vai ter que confiar, você vai ter que fazer uma série de coisas. Então, onde nós ficamos, como nós ficamos, eu não sei. Eu sei que depois da primeira revolução, o mundo continuou. Depois da segunda, também. Depois da terceira, também. E ela evoluiu muito. É discutível para alguns se evoluiu, não importa. Mas ele evoluiu mesmo. Né? Na quarta, e haverá a quinta. Como vai ficar? Eu não sei exatamente como vai ficar. Mas eu sei que vai ficar. Que nós continuaremos aqui. Aqueles que têm convicção, aqueles que acreditam em si mesmos, aqueles que são dispostos a ter um plano de emergência e correr os riscos, não suicídio, correr risco calculado, né? Lembro de uma vez contando um pouquinho uma delevez aqui, porque eu gosto de falar com um pouquinho, me divertindo falando, de divertir as pessoas que me ouvem, mas dizer, para que você precisa de coragem? Você precisa de coragem justamente porque você sente medo. Quem não tivesse, quem você não precisasse, se você não sentisse medo, não precisava ter coragem. Então, ter medo é natural. Por que você ter medo é natural? Porque aí você passa a ter coragem. Então, por enquanto, eu espero ter colocado algumas ideias ali para discussão e não propriamente uma palestra. Muitíssimo obrigado. Passo a palavra para você, Carlos José, e fico à disposição do grupo. E cumprimentando por antecipação o meu sucessor, o Marcos, a quem eu desejo uma belíssima apresentação. Obrigado, Simo. Muito obrigado pela sua contribuição.
foi uma aula sobre recursos humanos ou não recursos humanos, né? Ou uma aula para nós trabalharmos esses humanos e os recursos em função deles e não o inverso, como você mesmo nos disse. Mas, como você citou bem antes, né? Muitas reflexões nos gerando aqui muitos pensamentos, muitos caminhos de trabalho para que a gente possa olhar aí pela frente e ter novas atitudes e desenvolver novas metodologias, novas ações, novos pensamentos e colocar em prática realmente o que é fundamental para as pessoas. Bom, antes da gente ir para o nosso terceiro palestrante, vai completar lá a sua taça de vinho, vai completar o seu copinho de cerveja, que a gente já vai para o terceiro palestrante. Antes, eu quero contar para vocês uma das ações do Shelby Experience da nossa empresa, que é o Shelby Graced. O Shelby Graced é uma ação social que nós promovemos com algumas instituições para gerar uma humanidade aos outros, para que a gente possa contribuir com a vida dos outros. É claro que nós não estamos aqui fazendo marketing disso, mas nós estamos aqui para convidar a todos para que nesse momento em que o mundo está passando e precisando de uma mão amiga, de que um possa auxiliar o outro, que nós também estamos preocupados com isso, que você aí se preocupe, cada um no seu universo micro, no seu universo macro, e a nossa ação é o Shelby Graced, que os membros do The Garrison, que é o nosso Member Club, vão estar participando nesse mês de agosto. Eu quero convidar você também a entrar no nosso Instagram, tá? @ShelbyX. Você entra lá, compartilha, curte, tem conteúdos postados, vídeos. Você vai estar sempre atualizado sobre os nossos eventos, sobre as participações de nossos membros, de nossos palestrantes, e lá você vai poder conferir em primeira mão mais e mais conteúdo, conexão de pessoas e ser inspirado de maneira diferente. Mas vamos lá, não vamos mais perder tempo, vamos chamar aqui o nosso terceiro palestrante da noite, Marco Fabossi. É uma honra tê-lo aqui, é com você. Muito bom. Até liguei o cronômetro aqui para não me empolgar, que eu geralmente me empolgo quando eu estou falando. Bom, obrigado novamente pelo convite. Simão, obrigado aí pelos votos aí de sucesso na palestra. E fiquei muito feliz de o Simão trazer, né, como assim, dar uma ênfase muito especial à confiança, né, que é justamente o tema que eu quero conversar com vocês aqui agora, de maneira muito rápida. E muito do que eu vou conversar está nesse livro aqui, né, o Fator Confiança, que é o livro que eu lancei agora em dezembro passado, fruto aí de muito tempo de estudo, de observação e de vivência, de experiência também, justamente por esse motivo que o próprio Simão trouxe aqui, né? Ou seja, nós somos seres sociais, nós vivemos com base em relacionamentos, tudo que a gente conquistou na vida e tudo que a gente vai conquistar ainda como seres humanos, como indivíduos, como profissionais, em qualquer área da nossa vida, a gente faz isso porque nós temos relacionamentos, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência, né? A gente não vai conquistar nada sozinho e nós precisamos, se quisermos conquistar o melhor dessa vida, se quisermos ter sucesso naquilo que a gente faz, a gente precisa construir bons relacionamentos. E a base de qualquer bom relacionamento é a confiança. Então, a confiança está na base da vida. E é por isso que é tão importante falar sobre ela. E assim, só reforçando com dados, né, o que o Simão trouxe aqui também, né, o Brasil é um dos países mais desconfiados do mundo, porque existe uma pesquisa feita em vários países há vários anos, com uma única pergunta. E a pergunta é: você confia nas pessoas desse lugar? No caso, esse lugar, essa sociedade, é o próprio país. E a gente tem índices, né, de respostas positivas, por exemplo, na China e na Suécia,
os índices são acima de 60%. Ou seja, mais de 60% das pessoas confiam nas pessoas desse lugar, dessa sociedade, desse país. No Brasil, esse índice é de 6, alguma coisa por cento, eu não lembro exatamente qual o valor. Nós estamos ali bem do lado de Uganda e Zimbábue, né? Em termos de quanto nós confiamos no brasileiro. Ou seja, quanto que o brasileiro confia no brasileiro. Então, e é incrível isso, porque se você conversa, nós na Crescimento fizemos uma pesquisa de valores do Brasil em 2017, e o brasileiro vou usar a expressão aqui com todo respeito, mas o brasileiro é um bicho estranho, porque se você pergunta para o brasileiro, o brasileiro é honesto? E o brasileiro responde, a maioria responde, não, o brasileiro não é honesto. Aí você pergunta para ele, e você é honesto? Não, eu sou honesto. Ou seja, a conta não fecha, né? Porque o brasileiro tem uma tendência de achar que o próprio brasileiro não é honesto, tá? Essa outra pesquisa mostra isso também, mas se julga uma pessoa honesta. Então, a gente precisa começar a olhar um pouco mais para dentro também e ver se realmente a gente está agindo de maneira a nos tornarmos pessoas confiáveis. Eu acho que essa é a primeira reflexão, né? Hoje até eu fiz um outro webinar e alguém me perguntou, Marco, como é que a gente pode dizer que uma pessoa não é confiável? E eu disse que todos nós, como seres humanos, a gente pisa na bola, a gente raramente faz, acho que nenhum brasileiro, nenhum faz tudo certo 100% do tempo, né? A gente sempre dá uma pisada de bola, a gente escorrega, porque a gente é ser humano, a gente é imperfeito. Então, é difícil nós mesmos apontarmos e julgarmos, pô, fulano é ou não é confiável, não. Agora, é muito importante que a gente olhe para a nossa vida, né, em todas as áreas da nossa vida, e se pergunte, eu tenho inspirado confiança nas pessoas? Quão confiável é a pessoa que eu estou oferecendo ao mundo? Eu acho que essa é uma reflexão muito importante que a gente precisa fazer. E aí, olhar a confiança não apenas como uma emoção, como um sentimento, mas olhar também a confiança como uma competência. Ou seja, eu posso construir mais confiança, eu posso me tornar uma pessoa mais confiável, eu posso construir um lugar de confiança por onde eu passar. E esse jogo só vai virar, né, de o Brasil se tornar um país mais confiável e confiante, e, consequentemente, ser um país mais próximo, porque todas as pesquisas mostram que onde existe confiança, existe prosperidade. Eu estou falando de países também. Então, nós só vamos nos tornar um país mais próspero e um lugar mais próspero, um lugar melhor para todo mundo, quando nós construímos um lugar com mais confiança. E essa responsabilidade é de cada um que está aqui, é de cada um que está nesse lugar. Então, é fácil olhar para o outro e falar, pô, essa pessoa não inspira confiança, essa pessoa não é confiável, meu chefe não é confiável, os políticos não são confiáveis, o fulano não é confiável. Tá, legal. E você? E eu? A gente precisa ter esse olhar um pouco mais para dentro, porque como um povo ocidental, né, uma cultura ocidental, em algum momento da história a gente decidiu olhar para fora, né, enquanto os orientais começaram a olhar para dentro, né, essa é uma cultura diferente. E esse olhar para fora justamente traz para a gente uma tendência de ter esse olhar de achar que os outros são, que os outros não são, julgar, né, sempre pelo lado de fora, e se esquece de olhar para o lado de dentro, que somos nós. Então, a minha sugestão aqui é que a gente, nesses 10 minutos que a gente tem de conversa aqui, é que a gente olhe para dentro e comece a se perguntar, cara, quão confiável é a pessoa que eu estou oferecendo ao mundo? Porque a sociedade só vai ser melhor, as nossas organizações só vão ser melhores, o nosso país só vai ser melhor quando a gente conseguir construir um lugar onde existe mais confiança. E o primeiro passo para construir confiança é oferecer confiança, ou seja, plantar confiança. A gente só consegue plantar daquilo que a gente colhe.
Então, se eu planto desconfiança, não tem a menor dúvida que eu vou colher desconfiança. Agora, se eu planto confiança, ou seja, se eu dou um voto de confiança, se eu parto do princípio de que as pessoas são confiáveis e eu dou esse voto de confiança, como o próprio Simão comentou agora os líderes estão sendo obrigados, entre aspas, a confiar nas pessoas. Por quê? Porque as pessoas estão em casa, né? Ele não está vendo o que está acontecendo. Então, eu estou sendo obrigado a confiar que elas estão fazendo o que elas dizem que estão fazendo. Que bom, né? E vão ter uma grata surpresa. Né? Como ele falou, as pessoas são responsáveis. As pessoas só estão esperando uma boa oportunidade para demonstrar que elas são confiáveis. Né? O que acontece é que no dia a dia, muitos líderes, como ele falou, microgerenciam, né? Não empoderam as pessoas, não confiam que as pessoas podem fazer o que elas são capazes de fazer, e agora eles vão, de alguma maneira, estão sendo levados a plantar essa confiança, né? Forçosamente, né? De maneira talvez não espontânea, mas acreditar que as pessoas podem fazer o que elas dizem que são capazes de fazer, até mais que isso, talvez. Então, esse é o primeiro passo, é plantar confiança, porque eu só colho aquilo que eu planto. Se eu plantar confiança, a chance é que eu colha muito mais confiança também. Óbvio, algumas pessoas vão me decepcionar, algumas pessoas vão, de alguma maneira, me trair ou trair a minha confiança. Sim, isso faz parte da vida. Agora, não se esqueça, as melhores coisas da vida estão depois do medo de confiar. Porque depois do medo de confiar, certamente estão os meus melhores amigos, estão as pessoas que vão trazer mais oportunidades para a minha vida, as pessoas que vão me ajudar a crescer e também o que a vida pode oferecer de melhor. Então, o primeiro passo é esse. E olhar confiança, né, como competência, né, tem a ver com olhar 4 dimensões da confiança. Aqui eu vou falar muito rapidamente sobre cada uma, mas depois, se você se interessar pelo livro, adquira o livro, que tem muita coisa legal lá que fala sobre isso. A primeira dimensão da confiança, elas são dimensões interrelacionadas, né? Uma dependente da outra, uma ajudando a outra. Quando eu mexo em uma, a outra também é afetada, e assim vai. A primeira dimensão da confiança é a autoconfiança. E é muito importante que você tenha essa consciência que a confiança começa do lado de dentro. Ou seja, já que para eu construir relação de confiança, o primeiro passo é plantar confiança, eu só consigo plantar, eu só consigo dar se eu tiver essa semente. Ou seja, eu só consigo dar daquilo que eu tenho. Se eu não tenho confiança, vai ser muito difícil que eu construa relações de confiança. Então, buscar a autoconfiança é muito importante. E quais são os ingredientes da autoconfiança? Autoconhecimento. Então, busque se conhecer melhor. Por favor, pare de ficar fugindo de feedback. Comece a pedir para as pessoas te dizerem sobre o que você está fazendo, o resultado daquilo que você está fazendo, né, o impacto daquilo que você está fazendo, a percepção daquilo que você está fazendo, porque isso te ajuda a crescer. Tapinha nas costas, meu amigo, não ajuda ninguém a crescer. O que te ajuda a crescer é saber mais sobre você para que você trabalhe naquilo que você pode potencializar e melhore aquilo que talvez esteja te atrapalhando. Então, autoconhecimento. Segunda coisa, vulnerabilidade, né? A capacidade de ser vulnerável, a coragem de ser vulnerável. Principalmente nesse momento que muitos líderes estão perdidaços, não sabem o que tem que fazer, nunca fizeram isso antes, não sabem como liderar remoto. Sabe o que você faz? Senta com a sua equipe e pergunta, gente, o que eu faço? Me ajuda, que eu nunca fiz isso antes? Você é ser humano, o líder não é super-herói, né? As pessoas... e o terceiro passo é a autenticidade, né? Então, as pessoas não querem conversar com um personagem, as pessoas não querem se relacionar com um super-herói, as pessoas querem se relacionar com outro ser humano. Então, por favor, líder, assuma que você não é o dono da verdade. Diga não sei quando não sabe, pergunte quando não sabe, assuma seus erros e peça ajuda para as pessoas quando você não souber o que fazer. Isso constrói autoconfiança. Muito bem. Segunda dimensão da confiança é a confiança pessoal, que é aquela que a gente está mais acostumado, que tem a ver com honestidade, com integridade e com transparência. E aí, por mais que a gente esteja acostumado com tudo isso, muitas vezes a gente vacila e tropeça nessa dimensão. Por quê? Porque isso é tão natural para a gente que a gente começa a se acostumar com algumas coisas no nosso dia a dia, faz algumas concessões e nem percebe.
né? Então é uma mentirinha light aqui, né? Uma promessa não cumprida ali, né? Uma coisa que eu digo que vou fazer e não faço ali, e aí eu vou, de alguma maneira, minando essa dimensão. Então, cuidado com isso, né? Apesar de todos nós sermos aculturados, criados e cobrados pela sociedade, pela nossa família, a sermos pessoas honestas, íntegras e transparentes, põe atenção nessa dimensão, porque às vezes a gente vacila aí, né? Por exemplo, se você é líder e tem alguma coisa para falar para alguém da tua equipe e não falou ainda, puxa vida, não falou ainda não, né? Não falou nunca, então você não está sendo transparente com as pessoas. Né? Se você é daquele líder que espera a avaliação de desempenho para falar para as pessoas o que você tem que falar, para dar os feedbacks lá na avaliação de desempenho, depois de 6 meses, cara, desculpa, você está traindo as pessoas. E aí você quer criar relação de confiança. Foi pro lixo a relação de confiança, porque você deveria ter falado para a pessoa no momento que aconteceu, e não na avaliação de desempenho, que ela acabou chegando lá pior do que poderia, porque você não falou o que deveria falar no momento certo. Então, desculpa, isso não constrói relação de confiança. Então, cuidado que essa dimensão, que ela é muito natural para a gente, mas ela é muito traiçoeira se a gente não colocar atenção nela. Terceira dimensão é a dimensão da confiança interpessoal. Interpessoal, que tem a ver com relacionamento. E que nesse momento é muito importante. Esse momento de liderança remota é muito importante. Por quê? Porque tem a ver com proximidade, interesse genuíno, né, e equidade. Então, proximidade. Aí você fala, pô, proximidade não dá, eu estou longe das pessoas. Não é isso. Estar perto é geografia. Estar próximo é escolha. Então, você tem que escolher estar próximo das pessoas. Isso é emocional, é demonstrar interesse genuíno pelas pessoas. É ligar para as pessoas, e não apenas para falar de trabalho, para cobrar, é entender se as pessoas estão bem, o que elas estão precisando. Como o Simão falou aqui, né? O líder nunca foi tão necessário o líder servidor como agora. Né? De você estar ali para servir, para atender as pessoas, para suportar as pessoas, né? Para ajudar as pessoas a se perceber no ambiente de segurança psicológica. Por quê? Porque é aí que elas vão dar o seu melhor. Se elas se sentirem num ambiente onde não exista segurança psicológica, onde não exista confiança, elas vão dar o pior delas, vão dar aquilo que elas realmente não... vão deixar de dar aquilo que elas podem dar para a organização e não vão estar felizes, né? Vão estar sofrendo uma coisa que na neurociência a gente chama de dor social. Então, seja próximo das pessoas, demonstre interesse genuíno por elas. E outra, trate as pessoas com equidade, não com igualdade, ok? Igualdade é você dar os mesmos recursos para cada pessoa. E isso não leva em conta que as pessoas são diferentes. Então, cada pessoa precisa de um líder diferente. Né? Qual líder você vai ser para cada pessoa? Então, você tem que se aproximar das pessoas, conhecer as pessoas, entender. Eu tenho mais 5, Zé, é isso? Desculpe. Perfeito. Estou marcando aqui, obrigado. Então é isso. Tem uma foto que eu gosto muito, que você já deve ter visto na internet, que são 3 pessoas olhando por cima de um muro para ver um jogo de futebol, e no primeiro lado da foto, os 3 têm um caixotinho do mesmo tamanho. Só que as pessoas têm tamanhos diferentes, então só uma consegue ver além do muro e ver o jogo. As outras 2 não conseguem porque o caixote é do mesmo tamanho. E do lado tem uma outra foto que mostra um caixote diferente para cada pessoa, que permite que as pessoas estejam os 3 no mesmo nível, olhando o jogo, né, além do muro. Então, isso é a diferença de igualdade com equidade. Né? E servir não é dar o que as pessoas querem, mas o que as pessoas precisam. E as pessoas precisam de recursos diferentes. Então, sirva as pessoas de maneira diferente, trate as pessoas com equidade. Então, essa é a terceira dimensão da confiança. E a quarta é a dimensão da confiança realizacional, que é um neologismo, não existe essa palavra, mas ela expressa exatamente o que eu quero dizer, que tem a ver justamente com a parte situacional da confiança. Ou seja, eu posso confiar na pessoa nas outras 3 dimensões, mas se eu não confiar nela, na capacidade de realizar, também não serve. E isso pode ser na minha casa, pode ser em qualquer contexto e no trabalho também. Por exemplo, se eu tiver que operar do coração, eu não vou chamar minha mãe, porque a minha mãe não tem
capacidade para isso, não tem competência para isso. Eu não tenho confiança realizacional na minha mãe para fazer isso. Então, a confiança realizacional tem a ver com a competência, quanto que eu estou buscando competência para fazer o que eu faço, para melhorar aquilo que eu faço. Nesse momento que as coisas estão diferentes, cara, quanto você está buscando competência para se tornar um líder melhor, por exemplo? Para se tornar um RH mais conectado com o futuro que está chegando também. Para um líder melhor para atender essas necessidades desse momento que são diferentes do que era antes. Né? Então, isso é competência. Tem também o acabativa, né, que é o segundo ponto da confiança realizacional. Ou seja, quanto que eu não só começo as coisas, mas quanto que eu termino aquilo que eu começo. Porque senão eu não crio confiança realizacional. E aí eu melo toda essa questão da construção da confiança. E por último, obviamente, os resultados. Os resultados falam por si mesmos. Né? Então, eu estou entregando os melhores resultados. Então é isso. Para construir relação de confiança, eu preciso olhar para essas 4 dimensões. Autoconfiança, confiança pessoal, confiança interpessoal e confiança realizacional. Quando eu equilibro essas 4 dimensões, eu consigo construir a melhor relação de confiança possível. E isso tem a ver com líder, tem a ver com liderado, tem a ver com relacionamento, tem a ver com gente. Então, eu espero que, de maneira bem rápida, né, eu possa ter te inspirado a refletir um pouco mais. Olhando para essas dimensões e para cada uma das características que eu falei, de cada dimensão, quão confiável é a pessoa que você está oferecendo ao mundo. Agora, você pode ter percebido, tá bom, tem coisas que eu posso melhorar, que ótimo. Então, por favor, faça acontecer, né? Faz a tua parte, mãos à obra. Obrigado, Zé. Termino por aqui, porque meu tempo está estourando. Marco, obrigado. Muito obrigado pela sua contribuição. Fantástico ensinamento. E você mexeu em várias dimensões aqui de cada um de nós, tanto no âmbito pessoal, profissional, em todas as áreas da nossa vida, com essa reflexão sobre confiança. E já vou novamente agradecer aqui a Carla, o Simon e o Marco pela participação, por esses conhecimentos que com certeza vão fazer diferença na nossa reflexão e na busca de novas ações aí para que nós possamos mudar o que vem adiante de nós. Agradeço já você que está assistindo, mas não sai daí. Agora nós vamos aqui para um debate com nossos 3 palestrantes. Vocês mandaram algumas perguntas aqui no nosso canal direto, algumas perguntas para cada palestrante, e nós separamos uma pergunta para cada palestrante e uma pergunta em comum para que os 3 possam responder. Então vamos começar com a doutora Carla. Doutora Carla, você falou muito sobre os dados, sobre os itens que têm que ser avaliados e observados pelo empresário. Então, como por exemplo, banco de horas, antecipação de férias, redução da jornada, são todas aspectos que devem ser observados nesse momento e que estão em constante mudança. Por onde o empresário começa? Qual é aonde ele vai começar a mexer, a refletir, a pensar nessa parte técnica do direito para alterar e para pensar nesse futuro que vem pela frente? Olha, Zé, as ferramentas estão aí, a legislação está aí para isso. Evidente que o responsável pela área de recursos humanos terá que se preocupar com o seu apoio jurídico, alterando os contratos de trabalho, deixando bem claro qual é a relação de confiança, como bem colocou o Simão, como também o Marco explorou bastante, a confiança no outro, a mudança no outro, e realmente terão que se redescobrir. Evidente que do ponto de vista jurídico, pela falta de confiança nas relações humanas, tudo tem que estar documentado. Então, o primeiro ponto que os líderes devem estar trabalhando é documentar toda essa situação, vamos lá, para que, se acontecer algum processo judicial, algum questionamento judicial, se demonstre, no mínimo, a boa vontade, a boa fé que a empresa e todos os seus gestores trabalharam para que as relações humanas realmente fiquem respeitadas, desde um contrato de trabalho que foi alterado a sua forma, não mais presencial, mas telepresencial,
ter a confiança que a empresa está cuidando bem do seu empregado do ponto de vista econômico e ergonômico, e que também esses empregados estejam correspondendo. E não só os empregados, mas todos os colaboradores devem ter realmente essa confiança para quem estão dando a sua produtividade. Então, é a parte documental com a área jurídica aí apoiando para que tudo isso aconteça. José? Perfeito, perfeito. Vamos à pergunta que veio aqui para o Simão. Simão, aqui o nosso ouvinte estava perguntando justamente sobre a terceirização do RH. Muitas micro e pequenas empresas vêm terceirizando essa área. Então tem algumas empresas que tem outras empresas que contratam e terceirizam. Você já falou um pouquinho que muitas vezes o RH não se atualiza na parte de gestão e acaba perdendo muito espaço por causa disso. Então, você considera que essa terceirização vem por esse motivo e o que você considera boa essa terceirização? Isso é um ganho para a empresa ou é um retrocesso? Obrigado pela pergunta, inteligente pergunta. Eu diria o seguinte, o que você pode terceirizar? Você pode terceirizar processo. Você pode terceirizar folha de pagamento, você pode terceirizar medicina, da saúde, sei lá como é que chama esse negócio. Você pode terceirizar coisas específicas. Mas aos recursos humanos de verdade, aos gerentes, aos gestores, cabe tomar decisões, orientar pessoas, ter emoções, interagir, alinhar pessoas, entender pessoas, exigir coisas de pessoas da maneira correta, depois de te assegurar que ela pode cumprir, que ela tem condição de cumprir. Ou seja, recursos humanos, no fundo, é relacionamento humano. Não dá para terceirizar relacionamento humano, mas dá para terceirizar tudo aquilo que é burocrático, com certeza. Não sei se eu respondi adequadamente, mas para mim, recurso humano ainda é relacionamento humano. É aquilo que traz pessoas juntas, com objetivos comuns, com alegria de fazer, com prazer de fazer, que no fim do dia você diz, puxa, valeu a pena. Se não valeu a pena, você perdeu o dia. Eu vi sobre pandemia outro dia uma frase que eu não sei de quem é, mas é brilhante, que diz o seguinte, pare de contar os dias, faça os dias contarem, né? Então, recursos humanos é isso, tem que fazer os dias e as pessoas contarem. Obrigado pela pergunta. Perfeito, Simon, perfeito. Muito bom. E é importante quando você ressalta essa diferença entre o que é humano e o que não é humano, né? Isso é uma diferença grandiosa e que muitas vezes a gente tem que nos lembrar diariamente disso. Marco, quando a gente fala de confiança, a gente acaba caindo numa palavra que hoje em dia acontece muito nas relações humanas, que é o julgamento, né? E você falou também de avaliação de desempenho. Como não misturar as duas coisas? Porque a gente muitas vezes não tem a confiança estabelecida, aí as pessoas acabam confundindo o que é julgamento, o que é avaliação. As pessoas não gostam de ser avaliadas. Quando você avalia, você coloca critérios, você coloca indicadores, e aí aquilo tem que ter uma devolutiva. Como você trabalha essa questão da avaliação nas empresas? Muito bom. Bom, na verdade não é a minha especialidade a questão de avaliação, né? O que eu trabalho muito são com líderes que fazem essas avaliações. E já tem aí vários movimentos dentro de recursos humanos para dar fim às avaliações, porque a neurociência já tem comprovado, né, de maneira técnica e científica de que a avaliação coloca as pessoas em modo de ameaça, e isso não colabora para o melhor desempenho delas. Então, algumas empresas têm substituído a avaliação de desempenho por conversas de desenvolvimento, né, que são conversas mais periódicas, não tão espaçadas como a avaliação de desempenho, e que são conversas muito mais com foco no desenvolvimento do que na avaliação das pessoas. Então, esse é um movimento muito importante que as empresas precisam começar a observar. A Adobe tem um site da Adobe que chama Adobe Check-in, que é justamente mostrando como esse projeto foi feito lá na Adobe,
com os documentos que eles usaram, com todo o processo que eles usaram, e é público, então entra lá que você vai ver um pouco mais sobre isso. Agora, nem todas as organizações vão fazer essa virada rapidamente, então é preciso que o líder tenha consciência de que a avaliação que ele faz não é da pessoa, a avaliação que ele faz é do comportamento e do resultado que aquela pessoa entrega. Isso não necessariamente é uma avaliação do ser humano que está à frente dele ali, né? Então, por isso que é tão importante o líder não se comportar como aquele líder paparazzi, né? Que é o líder que vai, assim, fotografando o ano inteiro e chega na avaliação de desempenho, ele revela tudo com exclusividade, só ele sabia daquilo, né? E aí, ele ainda, além disso, além de falar, como ele não tem, muitas vezes, o detalhe quente da situação ali, ele acaba generalizando, né, usando aquelas expressões, você sempre faz isso, você é isso, e aí vai na identidade da pessoa, né, falando da identidade da pessoa, quando na verdade ele deveria estar avaliando o comportamento e os resultados daquela pessoa, que na verdade não dizem tudo daquela pessoa, né? Então, existe um erro aí meio de interpretação do que seria uma avaliação. O que o líder precisa fazer é avaliar o comportamento e os resultados, as entregas daquela pessoa, e não a pessoa. Ele não tem competência para julgar o caráter da pessoa, para julgar a personalidade da pessoa, ou para julgar aquela pessoa. Então, eu acho que essa é a grande confusão. A gente muitas vezes se coloca na posição de que somos capazes de julgar quem é uma pessoa. Não, a gente é capaz de perceber e avaliar os comportamentos de uma pessoa e os resultados dela, mas além disso a gente não consegue ir. Alguns líderes se confundem e tentam ir e quebram a cara. E pior, causam decepção e frustração nas pessoas também. Perfeito, Marco. E vou pedir um complemento, porque a Juliana colocou aqui no chat se a confiança tem papel fundamental na motivação dos funcionários. Você pode comentar para a gente? Posso sim, obrigado pela pergunta também. Total, né? A motivação é algo que vem de dentro para fora, né? Óbvio, a gente tem fatores externos que motivam, mas em geral são fatores que motivam por tempo limitado, né? Como o aumento de salário, como um benefício de um carro, tudo isso é algo que motiva por pouco tempo, né? A verdadeira motivação ela vem de dentro para fora. E assim como a confiança, como eu falei para vocês, é algo que vem de dentro para fora. Então, a relação de confiança, a palavra confiança, ela está muito conectada com segurança, né? Então, quando tem confiança, tem segurança. Quando não tem confiança, tem falta de segurança ou tem insegurança. E a segurança é um fator motivacional, né? Então, quando eu tenho confiança, certamente a chance, obviamente não é por si mesma um fator que motiva e faz as pessoas fazerem o que precisa ser feito, mas é uma grande preparação para que exista motivação, aumenta a chance de existir motivação, porque a motivação, além da confiança, ela exige outros ingredientes, que aí a gente precisaria de mais tempo para conversar também, mas sem dúvida, sem confiança, a motivação é praticamente zero, né? Quando tem a confiança, então a chance de ter motivação é muito maior. Perfeito. Eu queria aqui, por último, fazer uma última pergunta ao Simon. Simon, o povo brasileiro, ele diz que é muito caloroso. As pessoas falam, nossa, o povo brasileiro é quente, né? E aí, como que a gente explica todo esse calor e nas organizações a gente não entende esse calor e a gente passa a estar no trabalho, a estar no dia a dia das empresas considerando recursos humanos e não humanos cheios de recursos ou recursos a favor do humano. Como que a gente entende essa ambiguidade? Complicado. Eu posso começar dizendo que a corporação é um monstro, né? E dentro do monstro há pouca humanidade, tá?
Mas, na verdade, é que há muita pressão. Numa organização, há muita pressão. Começa, de maneira geral, começa com alguém investindo. Ele investindo está correndo risco. Né? Todo investidor corre risco. Por isso que a gente fala, todo empreendedor, antes de empreender, tem que perceber se ele é afeito a risco. Que a palavra de ordem do empreendedor é risco. Se você não quer arriscar, tenta arranjar um emprego. Você vai arriscar de outra forma, mas não desta. Tá? O músculo mais sensível não vai ser o teu bolso. Tá? Agora, a questão é que a organização, a empresa, ela reúne muitas pessoas, como se fosse um país. Né? Aí vou invadir a área da doutora Carla. Num país você tem que ter regras, tem que ter processos, tem que ter normas. Por quê? Porque senão vira um caos. Né? E se vira um caos, o que acontece com o investimento e o risco? Vai para o inferno. Né? Então, a organização, ela tem objetivos próprios, ela é um monstro, né, que tem uma maneira de ser própria e que exige determinadas coisas. Você vai ficar numa jaula com um leão, você vai se comportar diferente do que se comporta na sua casa ou num ambiente com amigos, né? Então, por quê? Porque você e o leão vão ter que conviver, então vamos ter que encontrar uma maneira que não é só tua, nem só dele, né, para vocês conviverem. Então, a empresa acaba sendo muito pouco humana, né? Por quê? Porque lá na frente, principalmente no capitalismo, essa é a grande questão dos não capitalistas, né? É o lucro. Então, sabe, antigamente você avaliava uma gestão no final do ano no balanço. Hoje você avalia uma gestão todas as semanas através dos analistas de Wall Street, da Bolsa, ou seja, lá de onde for, que te dão os ratings. Então, empresa tem como objetivo o trabalho e o resultado. Ela espera de você uma entrega, um engajamento e uma promessa que você vai cumprir. E quando ela te contratou, você prometeu que você sabe fazer tal coisa. Agora vai lá e faça. Claro que é possível fazer isso de várias maneiras, algumas empresas mais humanas, outras menos humanas, mas em síntese, eu tenho um artigo que está, quem tiver interesse, um artigo não, eu publico um template por semana no meu LinkedIn, e tem um negócio lá que é bem apropriado, é essa semana, que se chama assim, empresa não é família. Empresa não é família. A melhor maneira de responder é, vá na minha página, não estou fazendo propaganda, continue nela se quiser, mas pelo menos hoje, vá na minha página no LinkedIn e você vai descobrir por que empresa não é família. Perfeito, Simon, perfeito. Gente, tenho que agradecer imensamente vocês três pela participação. Riquíssimo esse debate, como o próprio Marco falou aí, foi pouco tempo para todo o conteúdo que vocês poderiam despender aqui para nós, mas desde já, em nome da Shelby Experience, eu agradeço. Doutora Carla, obrigado. Simon, obrigado. Marco, muito obrigado. E, pessoal, vocês que estão assistindo aqui, todos aqui têm LinkedIn, se vocês quiserem acompanhar as páginas deles, muitas publicações interessantes, blogs, sites, tá? Fiquem à vontade. E espero vocês numa próxima oportunidade, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado. Pessoal, queria fazer aqui um agradecimento a alguns parceiros que estão conosco na Shelby Experience. Então, primeiro deles, Fitos Fórmula, farmácia de manipulação, muito obrigado em nome da doutora Juliana Machado. Quero agradecer também a Red Door Design, empresa especializada em construção e gestão de marcas. Muito obrigado por ser nosso parceiro. Agradecer Carla Bernardo, Sociedade de Advogados, do Escritório de Advocacia. Muito obrigado também pela parceria. E a Vitoriano, empresa de treinamentos de liderança. Muito obrigado pela parceria. Não poderia também deixar de citar aqui a nossa empresa parceira Goldu, empresa de softwares de gestão empresarial, em nome do Eduardo Biasuto. Muito obrigado pelo apoio. Já terminando, contando para vocês nosso próximo evento, nosso próximo Shelby Experience, dia 27 de agosto, às 8 horas, com o tema Ambientes Aprimorados, um bate-papo sobre as modificações necessárias em ambientes corporativos para a nova realidade de saúde. Então, todos convidados aqui, dia 27/8, às 8 horas da noite, eu espero você aqui para o nosso evento.
Quero também agradecer aqui o apoio do Orká, o coworking que nos cedeu espaço para a gravação deste evento. Muito obrigado, pessoal do Orká Coworking. Acompanhe nossas redes sociais no @ShelbyX. Você lá vai acompanhar todos os nossos eventos, vai acompanhar as atualizações. Contamos com você. E para encerrar, uma frase para nós depois desse show de conhecimento que nós tivemos: não há nada tão inútil quanto fazer com grande eficiência algo que não deveria ser feito. Nada mais, nada menos do que Peter Drucker. Uma boa noite, uma ótima sexta-feira para todos e até a próxima. Obrigado.